Alguma vez se sentiu pequeno perante um problema que parecia impossível de ultrapassar? Todos nós já. É uma sensação que nos pode paralisar, levar-nos a duvidar das nossas próprias capacidades. Mas e se eu vos dissesse que até os obstáculos mais gigantescos podem ser superados pela força da fé e um coração cheio de coragem? Acredite, é verdade. Esta é a história de David, um jovem pastor que enfrentou um gigante. Não era um guerreiro treinado, mas a sua coragem era inigualável. A nossa história desenrola-se no antigo Israel, uma terra banhada pelo sol e rica em história. Imaginem colinas verdejantes, vales férteis e um cenário que parece saído de um conto de fadas. E um céu que se estende infinitamente acima, um lugar onde a natureza e a história se encontram. Era uma época de conflito, um tempo em que os israelitas se encontravam em guerra contra os filisteus, um inimigo feroz e poderoso. As batalhas eram intensas e a tensão palpável. É neste caldeirão de conflito que encontramos o nosso herói, David, um jovem pastor a cuidar do seu rebanho sob o olhar atento do Todo-Poderoso. Ele estava destinado a algo muito maior. A terra de Israel, onde a nossa história se desenrola, era uma terra onde manava leite e mel, um prêmio cobiçado por muitos. Os filisteus, um povo marinheiro do mar Egeu, haviam se estabelecido ao longo das planícies costeiras de Canaã. A sua cultura, impregnada de guerra e adoração a deuses pagãos, contrastava fortemente com os israelitas, que eram guiados pelas leis e mandamentos do único Deus verdadeiro. As duas nações, envolvidas numa luta por território e domínio, tinham chegado a um impasse. Os seus exércitos enfrentavam-se no Vale de Elá, uma tensa terra de ninguém separando dois mundos prestes a colidir. O exército filisteu, confiante e intimidador, exibia uma variedade formidável de carros de guerra, cavalos e guerreiros fortemente armados. David, o mais novo dos filhos de Jessé, era um herói improvável. Era um pastor, uma profissão associada à humildade e ao serviço, não à guerra e à conquista. Mas dentro deste jovem despretensioso batia o coração de um leão, um espírito encorajado pela fé e confiança inabalável no Senhor. Golias, por outro lado, era a personificação da intimidação e da força bruta. Um gigante imponente, tinha mais de 2,70 metros de altura, vestido com uma armadura de bronze que brilhava ameaçadoramente sob a luz do sol. O contraste entre os dois não podia ser mais gritante. Juventude versus experiência, fé versus medo, humildade versus arrogância. Durante 40 dias Golias emergiu das fileiras filisteias, a sua voz ecoando pelo vale, ressoando como um trovão, lançando um desafio que gelava o sangue de cada soldado israelita, paralisando-os de medo. Ele zombava do Deus deles, ridicularizava a sua coragem e insultava-os sem piedade, desafiando-os a enviar um campeão para enfrentá-lo em combate singular, um duelo de vida ou morte. O medo, como uma sombra crescente, espalhou-se pelo acampamento israelita, sufocando a esperança. David, enviado pelo seu pai para entregar provisões aos seus irmãos que serviam no exército de Saul, chegou ao acampamento no momento em que Golias lançava o seu desafio diário, uma visão aterradora. Ele ouviu com espanto enquanto seus irmãos e companheiros israelitas se encolhiam de medo, os seus espíritos abalados pelas provocações do gigante, as suas almas pesadas de desespero. A indignação queimou dentro dele, uma chama de coragem acendendo-se no seu coração. Como eles, o povo escolhido de Deus, podiam tremer diante de um gigante pagão. Podiam tremer diante de um gigante pagão, esquecendo-se da sua fé. Davi decidiu enfrentar Golias ele próprio, determinado a defender a honra do seu povo e do seu Deus. A decisão de Davi de lutar contra Golias foi recebida com incredulidade. Os seus irmãos zombaram, o rei Saul,
expressou preocupação pela sua segurança, e até mesmo a oferta da própria armadura do rei parecia inadequada para o jovem pastor. Mas Davi estava determinado. Ele sabia que a sua força não residia na sua força física ou em armas terrenas, mas sim no poder do Deus a quem ele servia. Ele recusou a armadura do rei, escolhendo em vez disso as ferramentas familiares do seu ofício: um cajado de pastor, uma funda e 5 pedras lisas do ribeiro. A confiança de Davi vinha de uma crença inabalável de que Deus o livraria das mãos do seu inimigo. A batalha, quando aconteceu, foi rápida e decisiva, surpreendendo a todos. Golias, sobrecarregado pela sua armadura e cego pela sua própria arrogância, subestimou completamente o jovem pastor. Com um movimento rápido do pulso, Davi lançou uma única pedra em direção ao seu alvo com precisão. A pedra, guiada por uma mão invisível, encontrou o seu alvo, afundando na testa de Golias com um baque doentio e final. O gigante, com os olhos arregalados de surpresa e descrença, caiu no chão. O seu reino de terror chegou a um fim abrupto e inesperado. Davi, de pé sobre o gigante caído, tinha conseguido o impensável e o impossível. Ele tinha enfrentado o seu medo, confiado em Deus e saído vitorioso, contra todas as probabilidades. A história de Davi e Golias é mais do que apenas um conto da coragem de um pastor. É uma narrativa que atravessa gerações, inspirando pessoas de todas as idades e culturas. É uma lembrança intemporal de que a verdadeira força não vem da força física ou do poder mundano, mas sim de uma fé inabalável num Deus que é maior do que qualquer gigante que possamos enfrentar. Essa fé dá-nos a coragem para enfrentar os nossos maiores medos e desafios. Todos nós temos os nossos próprios Golias: medo, dúvida, insegurança, vício, doença, perda. Esses gigantes podem parecer invencíveis, mas não estamos sozinhos na nossa luta. Eles erguem-se nas nossas vidas, ameaçando oprimir-nos, roubar a nossa alegria e privar-nos do nosso potencial. No entanto, a história de Davi mostra-nos que podemos encontrar força e esperança, mesmo nas situações mais sombrias. A vitória de Davi ensina-nos que até os desafios mais insuperáveis podem ser superados quando colocamos a nossa confiança em Deus. Com fé, podemos transformar as nossas fraquezas em forças. Então, da próxima vez que se encontrarem diante de um gigante, lembrem-se do pastor que ousou acreditar que, com Deus, todas as coisas são possíveis. Enfrentem os vossos gigantes com coragem e fé, sabendo que não estão sozinhos.